São Paulo estreia um pouquinho mais para frente, né? Na quinta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, 9h30 contra o Guarani. E hoje nós tivemos a confirmação de mais 2 casos, né, positivos de Covid-19. O São Paulo aí se tornando o clube com o maior número de casos desde o início da pré-temporada, 16 no total, mas 14 já retornaram, então apenas esses 2 que foram testados e diagnosticados hoje, né? Os meias Igor Gomes e o Thales Costa, que é um garoto da base. Então eles, assintomáticos, já estão isolados e, obviamente, fora aí da lista dos relacionados, caso estivessem, pelo menos na ideia do Rogério, para que fossem para Campinas. Então, realmente, são jogadores, nesses 16, né, jogadores importantes, muitos titulares, que em algum momento eles perderam uma parte da pré-temporada. Então, a maioria de todos esses casos, os atletas já negativaram, já voltaram, mas não tiveram uma pré-temporada contínua, né, de semanas. Então essa pausa pode pelo menos ter atrapalhado em algum momento a parte física e o processo de formação do time do São Paulo, Vamos ver, pelo né? menos para as rodadas iniciais. E por falar em time inicial, há uma curiosidade, né, muito grande para saber qual vai ser o 11 inicial do São Paulo, porque os reforços chegaram e muitos deles, em sua maioria, todos com status de titular. Então se imagina ali uma dupla de zaga com o Miranda e o Arboleda, os laterais com agora Rafinha e Reinaldo, o Volpi mantido no gol, mesmo com a chegada do Jandrei. Mas e aí do meio campo para frente? Tem muita gente agora, né? Tem o Sara, tem o Patrick, tem o Nicão, talvez o Rigoni comece, porque o Luciano, né, teve uma lesão, nova lesão, uma contratura na panturrilha esquerda, e é um jogador que está sentindo muito essa questão das contusões. O ano passado o Luciano sofreu demais. 39 jogos apenas ele atuou, dos 70 que o São Paulo teve na temporada. Então tem essa curiosidade, né? Como é que vai ser a formação do São Paulo do meio campo para frente, se todo mundo que chegou como reforço vai ter chance de jogar. Então a gente vai ter que acompanhar esse trabalho do Rogério Ceni de encaixe de peças já a partir de quinta-feira contra o Guarani em Campinas. Valeu, Ortega. Obrigado pelas informações do Corinthians, do São Paulo. E eu aciono o Djalminha. Djalminha, São Paulo encerrou o jejum de títulos na temporada passada, mas não dá para dizer que a temporada foi boa. Terminou em baixa, terminou em crise. Você imagina pela pré-temporada, os nomes que chegaram, um São Paulo um passo adiante, ou não está muito convencido não, Djalma? Olha, sendo bem sincero, Felipe, eu acho que as contratações, algumas, né, contratações me agradaram. Acho que o Patrick é um jogador de muita dinâmica, de muita força ali no meio de campo. O Nicão tem um toque de qualidade, bom chute, boa finalização. Mas, assim, em se tratando de São Paulo, da grandeza do São Paulo, sinceramente eu esperava mais. Eu acho que o São Paulo, lógico que eu não sei as condições financeiras do clube, né, que parece que não são as melhores, mas eu acho que o São Paulo poderia se reforçar melhor. Que derrubou a tentativa de mudar o estatuto do São Paulo. Vamos lá, o São Paulo, os eleitores do São Paulo foram às urnas nesse fim de semana. Se imaginava que o tal do sim ia passar, que as mudanças todas no estatuto iam passar, que já haviam sido aprovadas no Conselho. Então se imaginou que ali fosse passar aquela votação, né, quando na Câmara e no Senado. O que passa na Câmara vai passar no Senado. Imaginava que ia acontecer a mesma coisa, reeleição, mudança de tamanho do cargo dos conselheiros e tudo mais. Bom, resultado, não passou. Tudo bem que o quórum, o colégio eleitoral é ridiculamente pequeno, um pouco mais de 1.000 pessoas, mas fato é que não vai ter mudança no Estatuto do São Paulo, Arnaldo. Uma derrota bem grande para a administração, para o Júlio Casares, o presidente do São Paulo. Derrota gigantesca no final de semana, péssimo, né, para o São Paulo. A gente falou da Copinha, foi eliminado na Copinha, perdeu a final do basquete e o golpe não passou, não venceu no domingo. Eu tinha uma visão um pouco diferente. Eu não dava como fala contada essa aprovação pelos sócios, não. São eleições completamente diferentes. A eleição do Conselho, quando passaram várias emendas para o Estatuto, não todas, né? 10 rejeitadas, mas passaram algumas. Sabe por que eu não tinha convicção? Porque o colégio eleitoral é completamente diferente. Ele é minúsculo também, o dos sócios. Um pouco mais de 1.300 votaram. A vitória do não foi com uma margem expressiva. São contingentes diferentes. Eu acho que teve uma pressão grande, midiática de engajamento, foi uma espécie de resistência. Não acho que é uma demonstração, o São Paulo está salvo. Não acho que tem esse peso todo. Acho que tem uma demonstração de resistência, mas acho que não tem um peso todo. Explico por quê. Porque acho que não é também representativo o quadro de sócios do São Paulo, para o que é o São Paulo Futebol Clube. Então, de 200 conselheiros, são 1.300 sócios num processo eleitoral. É muito pequeno. É o menor colégio eleitoral do país. Né? O São Paulo só vai se agigantar como
nacionalmente falando, o dia que entender que ele é um clube de futebol a serviço de milhões de torcedores, da terceira maior torcida do país. Enquanto for governar por 200 conselheiros ou 1.300 sócios, não é representativo isso. Sobre as coisas colocadas, é tipo um pacotão de medidas. Era um golpe tanto legislativo quanto executivo, né? O golpe até tinha mais abrangência legislativa, como você falou, porque o Conselho tinha o seu mandato dobrado e várias outras coisas, alguns fatores. A principal coisa, o que chama a atenção do Executivo é a reeleição do presidente. Aí, né, então, é a coisa mais fácil de ser identificada com a palavra golpe. Digamos que, eu sempre uso esse paralelo, a questão discutível agora não é a reeleição, até porque a reeleição faz parte do processo de eleição brasileiro em quase todas as instâncias, inclusive nos outros clubes de futebol. O São Paulo não tem reeleição, todos os outros têm. Entrevistamos a Leila aqui, ela falou, o meu projeto é de 6 anos, não é de 3. Eu já conto com a reeleição. O do Ilho, não sei o quê, o outro, tal. O São Paulo não tem. Agora, o que não acho certo, e aí é uma questão de casuísmo, é você aprovar a reeleição no seu primeiro ano de mandato e se aproveitar dela, no caso Júlio Casares, poder ser, assim como quando o Fernando Henrique Cardoso, então presidente do Brasil, empurrou a fórceps a emenda da reeleição, hoje todo mundo no Congresso Nacional, sobre várias discussões, não vou nem entrar no mérito, naquele momento ele se aproveitou daquilo no auge da popularidade e foi reeleito. Foi casuísmo na mesma coisa, e não se falou em golpe. A palavra golpe é utilizada no Brasil em algumas circunstâncias, exatamente, ou não em outras circunstâncias, ou em outras circunstâncias aqui, ou tal. Se é golpe, se você botar a reeleição a força de se aproveitar, foi golpe lá, né, lá atrás, nessa circunstância. Golpe no São Paulo Futebol Clube seria o terceiro, não passou o terceiro golpe. Juvenal Juvencio deu golpe na mudança do estatuto, estendeu o seu próprio mandato. Leco deu golpe como presidente do conselho no Aidar, tomou o poder e ficou 5 anos. Eleito, mas pegou 5 anos. E seria o terceiro golpe, não passou. E são elementos do mesmo grupo político, porque isso aqui é um grupelho, é um extrato que não representa o que é o São Paulo Futebol Clube. Não passando o golpe, eu não tenho a convicção de que algumas dessas medidas não possam ser votadas novamente em algum momento desse mandato do Casares, que vai até o final de 2023, mas eu imagino que tenha perdido muita força e que ele tem que cumprir um mandato só de 3 anos, que eu acho pouco. Mas ele foi eleito sabendo que a regra do jogo era 3 anos. Isso. Então que em 3 anos ele se esforce para ser um presidente melhor do que foram Leco, que foi péssimo, e Juvenal Juvencio na parte final. E acho que ele tem que concentrar os esforços o que seria muito importante ao final do mandato dele, além da melhora financeira do clube, seria a inclusão de mais gente no processo eleitoral. Tem uma comissão que é meio que para inglês ver, estudando a inclusão de sócios torcedores paulatinamente nas outras eleições, coisa que outros clubes já têm, e acho que isso é uma medida, o mínimo que se pode fazer por uma próxima eleição no São Paulo. O São Paulo não pode ser governado nem por 200 conselheiros, nem por 1.300 sócios. Simplesmente eles não representam o que é o São Paulo Futebol Clube. Nem os 200 conselheiros, nem os 1.300 sócios. Agora, eu acho que, além de tudo que foi feito errado no São Paulo, eu acho que o presidente Casares começou bem no São Paulo, né? Ele é alguém que pensa grande, pensa do tamanho de São Paulo. São Paulo é um gigante. Mas, de fato, eu acho que ele foi muito mal nesse episódio. E aí, eu estou ao lado de quem classifica isso como golpe, porque, vejam, isso era algo que também envolvia os eleitores, quer dizer, você estava dobrando o tamanho dos conselheiros, né? Portanto, você está praticamente garantindo a sua reeleição, porque, enfim, estavam juntos aí com as aspirações do Casares, né? Então, perfeito. A ideia era permitir ao presidente um novo mandato e dobrar o mandato dos conselheiros, né? Então, me parece que era uma operação casada que, do ponto de vista moral, era de difícil defesa. Até porque, o que o Arnaldo falou, assim, veja, não tem problema algum em um clube permitir a reeleição de um presidente. O problema é o presidente no mandato, administrar em causa própria aí, né? Então, seria muito mais nobre falar, puxa, vamos mudar os estatutos para que o próximo possa ter o direito.
Já pensou como o Casares passaria a ser encarado? Nossa, que medida nobre, né? E ele deixou a nobreza de lado. Quer dizer, não, vamos resolver o problema nosso aqui. Então eu vou poder e os conselheiros também. A gente acerta a turma da carteirinha, né? A gente acerta a vida de todo mundo. Então eu acho que ele fez tudo errado em relação a isso. Muito bem. Aliás, o Casares agora tem mais 2 anos de mandato pela frente. E eu sempre repito aqui, o Leco perdeu essa chance e, aliás, fez o inverso disso, né? Em vez de ele tentar sanear o São Paulo, ele enterrou o São Paulo um pouco mais nas dívidas. O Casares teria essa chance de sair do seu mandato como o bandeira de melo do São Paulo. Levar o São Paulo para um lugar, do ponto de vista financeiro e estrutural, melhor, mesmo se não ganhe nada. O bandeira de melo é um cara muito festejado até hoje no Flamengo como um presidente muito importante. E aí, pessoal, segunda-feira começando, e segunda-feira agitado e com o tema em comum, né? A derrota da situação nas eleições de ontem. A surpresa que foi essa derrota. Ainda assim, vamos ficar de olho aí, porque ainda há um bafafá que esse mesmo grupo vai tentar algumas alterações do estatuto durante esses próximos 2 anos de Casares. Eles entendem que ter feito todas as propostas num combo só foi um erro, e foi mesmo, porque eles acabaram perdendo. Então vamos ficar de olho aí, porque na equipe de Casares aí, nesse pessoal aí, não dá pra confiar. É torcer que ele faça um bom trabalho e que foque nesses 2 anos que ainda faltam de mandato. Não adianta ficar pensando em 6, pensa nos que tem. E falando de São Paulo, falando de mercado da bola, São Paulo e Pablo estão quase praticamente fechados aí para rescisão amigável. São Paulo vai pagar parceladamente o que deve, são os 2,5 milhões referente às vidas passadas, e para frente fica zerado, acordado, e aí o Pablo segue com a vida dele, o São Paulo segue com a sua vida. Então, no mais tardar essa semana, esse assunto deve ser encerrado, até porque prejudica o jogador, prejudica o São Paulo, e aí o São Paulo economiza, no caso do jogador, e o jogador segue a vida dele, que possivelmente deve ser o Atlético Paranaense. Outro que também está super bem encaminhado, só falta assinar, é Vitor Bueno. Então daqui a pouquinho já deve estar com a assinatura aí em pauta, e Vitor Bueno também que busque o seu novo destino, e aí o São Paulo vai acabar se desfazendo já de 13 jogadores. E, como disse em reportagem de hoje também, Igor Gomes e Thales Costa estão afastados pelo motivo que vem afetando a equipe São Paulino, que é a Covid, né? Então, vamos ficar de olho aí, porque o que parece, esse início de temporada vai ser complicado, até porque já foram 16 jogadores do elenco, né? E, por fim, o assunto também do dia foi com relação ao Luciano, né? Já começou a temporada machucado, então ele já começa atrás dos demais. Então é preocupante, porque é um jogador que, quando tá em campo, quando tá bem, pode fazer a diferença e pode agregar para o São Paulo nessa temporada de 2022. E, por fim, só falando aí do nome de Luiz Felipe, o zagueiro que foi especulado por Jorge Nicola na manhã de hoje, zagueiro da Lazio, 24 anos, veio do Ituano, pra ser sincero, nunca tinha ouvido falar. Mas aí manda uma dessas e aí você vai ver, o contrato dele termina meio do ano. São Paulo teria sondado o jogador, mas o jogador tem interessados como Barcelona, Bayern, entre outros clubes europeus, além de ter tirado naturalização italiana, sabe? Então só estou passando essa informação / especulação do Jorge Nicola, porque é importante para você, torcedor são paulino, mas acho muito e extremamente improvável que ele opte por voltar ao Brasil. Ainda mais, qual vai ser o salário dele? Então vamos mais pezinho no chão. O próprio Dória, que eu falei em vídeos anteriores, ele ganha na faixa de $2 milhões anuais, então ele ganha uma baba. Ele vai aceitar voltar para o São Paulo para ganhar bem menos? Eu acho bem complicado, viu? Como eu disse em vídeos anteriores e digo novamente, acho que o ciclo se encerrou, a não ser que apareça uma proposta da China, vai vir alguém. E aí o São Paulo vai tentar ir bem nesse meio do ano. É a partir da janela do meio do ano, dependendo da situação financeira e esportiva, como o São Paulo vai estar nos campeonatos, aí sim o São Paulo vai atrás desse tão procurado zagueiro e tão procurado velocista. Mas pelo jeito essa vai ser equipe, e quem sabe com a inclusão de um ou outro da base da Copinha, que eu também acho muito difícil, pra ser sincero, porque o Rogério Ceni não é um adepto disso, né? Ele gosta de jogar do cascudo e tal, então até que o Reinaldo tá lá na lateral esquerda. Desde que ele chegou, o Wellington perdeu bastante oportunidade no São Paulo. Ah, mas ele usou o Igor Gomes e o Sara, beleza, porque não tinha quem usar, né? O próprio Crespo usava bastante o Nestor, foi um jogador que ficou meio escanteado pelo Rogério, que preferiu o Lisieiro, até o Lisieiro fazer aquela pataquada contra o Flamengo, aí a coisa mudou. E, ainda falando em mais um de Cotia, o Luan, acho muito difícil ele jogar com o Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni gosta de volante que sabe jogar com a bola, ele não gosta daquele volante marcador. Então assim, cada vez eu fico mais atrás com relação ao uso da base pelo Rogério Ceni. Se fosse o Crespo,
Se fosse o Alex, aí eu teria esperança. Mas com relação ao Rogério Ceni, ele gosta de jogador cascudo, que compita, para também ser um escudo para ele. E não se espante se nas primeiras derrotas, um resultado negativo, ele vai reclamar lá que falta um velocista. Vamos aguardar para ver. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo fim de segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.